Sou aquarela em tela rabiscar, jagunço eu bagunço como todo seu. Eu sou um fruto bruto e vulgar, me deixa ganhar esse abraço seu. Sou aquarela em tela rabiscar. Fala pessoal, tô aqui na Casa Vortex, vim visitar o meu grande amigo Carlos Caçaú e viemos gravar um curso para a Escola do Fluxo, né, um curso de introdução à filosofia budista. Inclusive ontem gravei mais um vídeo com o Cadu, o 5º vídeo nosso já, mas o papo ficou bem legal, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver lá no canal do Cadu. Certamente vocês conhecem ele, né? E esse fim de semana tava rolando a gravação de um clipe aqui na casa de um grande sambista do Rio de Janeiro, Alan Bernardes, um moleque incrível, com um som maravilhoso. Também vou deixar o link das músicas dele aqui. E eu estava refletindo sobre como a arte tem transformado a minha vida. Através das minhas relações, tenho feito com amizade com grandes amigos, músicos, Nanã, Madayati, o Gus, conhecido musicistas maravilhosos e me conectado com a arte através da dança. Cara, eu que até os 27 anos nunca tinha me permitido dançar. A primeira vez que eu fui dançar foi nas Filipinas com o pé quebrado do outro lado do mundo. Uma outra história maluca que está no livro também, né? O livro é uma das formas da qual a arte entrou na minha vida também. Comecei a fazer dança bioenergética, voltei a tocar violão, a fazer aula de violão e a minha própria formação como psicanalista junguiano, né, onde uma das bases de cura, né, dos processos de cura é através da arte-terapia. E a arte tem esse poder, né, essa mágica de permitir a autoexpressão. Você percebe como tem certos sentimentos, pensamentos ou sensações que pedem para ser expressos, mas que não encontram vazão e por isso ficam reprimidos e geram níveis de angústia, de frustração e de sofrimento muito grandes, como um grande sufoco, uma voz que cala, um aperto no peito. E embora o pensamento racional seja a forma de expressão da nossa mente consciente, ele não é a única linguagem do nosso ser. A gente foi ensinado na nossa sociedade materialista que ser humano é ser apenas do pescoço para cima, sobretudo para o lado esquerdo do cérebro, a nossa parte racional. E quando a gente cultiva apenas um aspecto do nosso ser, é natural que a gente se sinta incompleto, que falte algo. Outras partes de nós também pedem para se comunicar. Existe a linguagem do corpo, a linguagem das emoções, a linguagem da intuição, e através da arte a gente consegue dar uma expressão adequada a todos esses outros aspectos do nosso ser, tanto da mente consciente quanto da mente inconsciente. A lógica nem sempre explica tudo, né? Como explicar pela lógica a dança, a poesia, a arte, como explicar pela lógica a vida? Para Jung, a arte é a forma mais pura para o nosso inconsciente se expressar, né? A arte é criatividade, é sensibilidade, é liberdade de expressão e é vida. Dessa forma, a arte cura, porque ela permite a gente entrar em contato com outras partes do nosso ser que jamais poderiam ser acessadas pelo mero pensamento racional. Pensa assim, o nosso ego, o nosso eu, a nossa sensação de eu, não é a nossa única parte. Você já parou para reparar como tem algumas vezes que parece que outras pessoas tomam controle sobre nós? Outros eus dentro de nós. Como a gente pensa, como é que eu fiz aquilo? Não era eu. Por que eu estou me sentindo assim? Esse não sou eu. Nós convivemos em conjunto com o ego, com as nossas sombras, com os nossos complexos e com muitas outras faces de nós mesmos dentro de nós que também pedem para ser ouvidas. E o processo de individuação na psicologia analítica, ou seja, o processo de se tornar aquilo que já se é o processo de você abraçar todas essas faces, onde não tenha nenhum aspecto de você que esteja excluído, renegado ou reprimido. Só assim a gente é capaz de ser por completo. E se você viu o meu vídeo falando de como lidar com as nossas sombras, a gente vai ver que essas partes que a gente reprime, que a gente não gosta, que a gente esconde, na verdade podem carregar grandes potencialidades, grandes qualidades que estão prontas para serem desenvolvidas e só precisam de vazão. E justamente por não encontrarem vazão, nos causam angústia e sofrimento. O teatro na Grécia Antiga, e eu tive a oportunidade de visitar os antigos teatros gregos em Efesos, no mar Mediterrâneo, eles não eram mero entretenimento, eles também possuíam uma função educativa, moral
e, sobretudo, psicológica. Os teatros gregos, através da expressão artística, permitiam que quem assistisse pudesse se identificar com as histórias vividas pelos personagens e vivessem condições, arquétipos inerentes à jornada humana, sem necessariamente você ter que colher as consequências físicas disso para a tua vida. Por exemplo, assistindo uma peça de teatro você pode vivenciar o assassinato, a traição, a raiva, a conquista, a paixão, o desejo, mas dentro de um ambiente expressivo, seguro e, sobretudo, belo. Ou seja, através das grandes tragédias gregas, o espectador era capaz de compreender a si próprio de maneira inconsciente através da expressão artística. E as expressões artísticas são excelentes meios para que a gente possa dar vazão aos nossos sentimentos. Cara, pensa de verdade, quantas belas canções já foram escritas em cima da traição? Quantas belas obras literárias já foram escritas em cima do sofrimento? Quantas músicas, quantas canções, quantas obras de arte tiveram como tema a raiva, o medo, o desejo, a ansiedade, a frustração, a angústia, a guerra? E esse é o poder da arte, de transformar situações densas, negativas, pesadas, em algo belo, algo leve, algo sublime. Eu acredito que não tem retórica, não tem discurso, não tem concatenação lógica que possa resolver uma situação como a música resolve, que possa acalentar alguém como uma dança pode resolver, que possa trazer cura como a expressão artística traz. Porque a grande proposta da arte é expressar aquilo que habita no interior do indivíduo, através da estética e da autenticidade, objetivando a beleza. E nós nos relacionamos com a arte através dos nossos sentimentos. Quando você está olhando para um quadro, e eu demorei muito para entender, eu lembro quando eu fui nos museus de Portugal, de Barcelona, eu ficava tentando entender qual que era a razão, qual era o sentido lógico daquilo. E aí que eu fui perceber que a arte não foi para ser compreendida logicamente, ela foi feita para te fazer sentir. Qual a sensação que te vem contemplando um quadro, lendo uma poesia, ouvindo uma música, dançando com o seu corpo? E dessa forma a gente pode usar a prática artística para expressar os nossos movimentos internos de maneira bela. Só que não tem espaço na nossa sociedade para arte. A gente trata o artista como vagabundo, ele tem que tocar no metrô para conseguir dinheiro. Mas pensa o que seria da nossa vida sem a arte. Veja agora, na pandemia, o quanto isso está fazendo falta e como isso é necessário nas escolas, nas ruas, nas universidades, no ambiente político. Eu fico imaginando como é que seria. Eu estava esses dias com o Nanã, com o Madayati, ouvindo um som deles e fiquei imaginando como seria diferente uma sessão no Senado, na Câmara dos Deputados, se começasse com uma música, com uma roda de viola, com uma poesia. Quantas coisas seriam diferentes se a gente abrisse espaço para arte na nossa vida. E a gente possui um grande exemplo no nosso país de como a arte tem uma função curativa. A doutora Nise da Silveira, que foi uma das primeiras psiquiatras mulheres do Brasil, ela foi a única mulher de uma turma de mais de 170 alunos. Ela nasceu e se formou mais ou menos em medicina ali pela década de 30, viveu a ditadura de Getúlio Vargas, foi perseguida por fazer parte do movimento feminista, foi presa por fazer parte do movimento comunista, passou 18 meses encarcerada e depois ela foi jogada para escanteio dentro do universo psiquiátrico por se opor aos tratamentos bizarros e desumanos que eram aplicados nos doentes mentais daquela época, como lobotomia, tratamento de eletrochoque e várias outras situações a qual ela se opôs, e ela foi designada a cuidar de manicômios onde os pacientes eram absolutamente tratados como animais, como pessoas sem nenhum tipo de dignidade. E quando ela chegou lá, ela percebeu que eles buscavam se expressar de alguma forma, eles estavam numa condição de extremo sofrimento. Imagine todo defecados, todos sujos, apanhando todos os dias, sem nenhum tipo de lazer, acorrentados muitas vezes.
E ela percebeu que eles desenhavam nas paredes, eles buscavam alguma forma de se expressar. E quando ela foi para lá, ela começou a dar mecanismos, ferramentas pelas quais eles pudessem se expressar através da arte. Então trouxe papéis para eles desenharem, filtros de pintura. Também foi a primeira psiquiatra a introduzir o tratamento com animais, né, de trazer animais de rua para que eles pudessem cuidar. Em última instância, ela tratou eles com amor. E conforme eles foram ganhando ferramentas para que pudessem expressar os movimentos internos deles e foram recuperando a sua dignidade, os padrões artísticos, né, os desenhos, as pinturas, foram adquirindo uma outra forma. Quando eles estavam numa condição extremamente desumana, de grande sofrimento, ela percebeu que os desenhos eles se expressavam de maneira feia, disformes, e conforme eles foram recuperando a dignidade, ganhando caminhos para essa autoexpressão, esses desenhos foram se tornando belos, que representavam uma mudança no próprio inconsciente deles, uma mudança interna. E foi através dela que a gente teve a entrada da psicologia e filosofia junguiana no Brasil, que inclusive me permitiu realizar a minha formação como psicanalista junguiano. E o meu psicólogo, ele foi aluno direto da doutora Nise da Silveira, um cara muito incrível, meio doido também, né? Para me tratar não pode ser normal, né? Eu faço questão que não seja. E ele foi aluno da Nise da Silveira, conduz uma casa de ayahuasca no Rio de Janeiro, um centro de cura, e também é um grande conhecedor das distintas e distantes tradições espirituais. E é muito legal que tanto no consultório quanto na casa dele tem um cantinho para expressão artística, cheio de lápis de cor, de giz de cera, papel para escrita, tinta. E eu criei um cantinho desse na minha casa também, né? Peguei uma mesa, enchi de coisas coloridas, tinta guache, lápis de cor, giz de cera, papel para desenhar, argila para você mexer com a mão, né? Mexer com a terra faz bem também. E eu tenho percebido como isso tem trazido cura na minha vida, como a arte tem trazido cura na minha vida. A arte, a expressão artística é uma qualidade inerente do ser humano. Nenhum outro animal tem a capacidade de perceber a beleza. Todos os animais vivem à noite, mas só o ser humano tem a capacidade de olhar para o céu e ficar encantado com as estrelas. A arte exprime a beleza que é ser humano. Então eu realmente faço essa sugestão para que você abra espaço para a arte na sua vida, para a expressão artística, seja através da escrita, seja através da poesia, seja através da dança, seja através da música, seja através do desenho, seja através da argila, seja como for. Eu agradeço muito aos meus amigos artistas que entraram na minha vida e me auxiliaram nesse processo de autoexpressão que ajuda você a descobrir quem você é, as belezas que existem dentro de você. Falando nisso, tá aí um cara que me ajudou muito a abrir espaço para arte na minha vida. Tá vindo aqui com uma caixa, um monte de arte. Eu encher minha vida também de arte. Pablo Picasso diz que todas as crianças nascem artistas. A grande dificuldade está em permanecer artista conforme a gente cresce. Não deixem que a criança interior de vocês morra. Mantenham essa chama viva, essa criança viva. Eu sou André Sem Fronteiras. Lembra de se inscrever no canal, ligar o sininho para que a gente possa continuar trocando e deixa aqui nos comentários qual tipo de arte você usa para expressar a beleza que existe dentro de você. On Tat Sat. Bagunço eu, o corpo todo louco que é seu, mas finge que é meu corpo. Canta rouco quando fica junto ao teu. Jagunço eu, bagunço eu, jagunço todo louco, se deixa.